Alegria se cumpra. Aleluia. Tem alguém alegre com Jesus aqui? Aleluia. Então pode glorificar, porque Ele vai cumprir aquilo que está no seu coração. Aleluia. Amém? Amém. Nós estamos reunidos, somos mais de 2 ou 3, e com certeza o Senhor está aqui conosco. Podemos assentar, em nome de Jesus. Meus amados, para quem não me conhece, meu nome é Valtenir. Meu sobrenome é um pouco diferente, é Uriles. Já o restante é mais comum porque vem de Portugal, é Oliveira. Oliveira verdadeira. Eu nasci numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, chamada Conceição de Ipanema. Nasci num lar católico, vivi até aos 6 anos. Depois, meus pais se converteram, foram para a igreja presbiteriana, e eu vivi então na igreja presbiteriana na minha cidade até aos 16 anos. Mas nesse período, até os 16 anos, eu aprendi a gostar e a buscar e a receber como verdade, dentro da palavra de Deus, os dons espirituais. Nós tínhamos um conjunto chamado Soldados de Cristo, era um conjunto de adolescentes, e o dirigente desse conjunto de adolescentes levava a gente para os montes sem o pastor saber, porque presbiteriano tradicionalista não crê no batismo com o Espírito Santo. E a gente ia para os montes, passava o domingo, a parte da manhã, orando, buscando batismo com o Espírito Santo. Meu primo foi batizado, 2 amigos foram batizados, 2 amigas foram batizadas, mas Jesus não me batizava com o Espírito Santo. Eu ficava assim, esse negócio está meio esquisito. Será que eu não estou sabendo orar? Será que a minha oração não está passando, não está indo para o céu? Até onde a minha oração está indo? Cresci, desviei, fiquei um tempo, mais de 16 anos afastado da presença de Deus. Meu Deus. Por 3 vezes eu vi a morte face a face. Eu só não parti para a eternidade, meus amados. E hoje eu compreendo isso. Porque havia um joelho dobrado, dizendo, Senhor, cuida dele, onde ele estiver, vai tocando nele, vai abençoando ele, vai protegendo ele, Senhor. Eu não sei onde ele está, eu não sei o que ele está fazendo, mas o Senhor sabe, e o Senhor vai guardar. E o Senhor me guardou. Oh, meus irmãos, porque todas as vezes que eu chegava em casa, eu encontrava a minha mãe chorando, e ela perguntava, meu filho, aonde você estava? E eu tinha vergonha até de dizer para minha mãe onde é que eu estava e o que eu estava fazendo. Depois de alguns anos de casado, eu então fui para a Assembleia de Deus, e a minha esposa assim, você não vai acostumar na igreja, Assembleia de Deus, vamos para a presbiteriana, que é de onde você saiu. Eu falei assim, não, eu não quero presbiteriana. Mas lá na Assembleia de Deus tem glória a Deus e aleluia, é uma gritaiada, é um povo que gosta de bater palma, assim que gosta mesmo de cantar, que gosta de falar língua estranha. É esse povo que eu quero, porque eu também quero receber essa língua estranha. E ela falou, então vamos, está fechado. E nós fomos. Mas a gente, irmãos, é muito egocêntrico. Ou então a gente, como diz a própria palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus dizendo, a gente não sabe pedir. E a gente pede mal, por não saber pedir. Às vezes a gente fica muito sendo imediatista nesse mundo que nós estamos vivendo, onde as coisas já vêm prontas, mastigadas, as pessoas têm até dificuldade para engolir. Quando antigamente as coisas eram mais gostosas de saborear, porque tinham mais dificuldades. Mas hoje, neste mundo imediatista, até para orar, tem muita gente que não tem
desejo, não tem coragem. Aliás, gosta de ir na carona. É aqueles irmãos 6 horas, né? Oh, mas você vai para a igreja? Vou. O que tem lá hoje? É oração. Ah, não, é só oração, vou não. Mas já que você está em 6 horas por mim. Mas acontece que o Senhor Jesus, Ele tem uma bênção para cada um. Sim, Senhor, assim mesmo. Mas depende de cada um buscar a sua bênção. Buscar a sua porção. Porque o que nós não podemos, queridos irmãos, é nós andarmos na carona ou vivermos segundo aquilo que o irmão está vivendo. A bênção do irmão é para o irmão, a bênção para mim, essa é para mim. Jesus quer falar com você, Jesus quer falar comigo, Jesus quer falar conosco, Jesus quer falar nessa igreja, mas depende da nossa busca e da nossa ligação com Ele. Se nós já estivermos ligados, o Senhor está ligado conosco, mas se nós abandonarmos Jesus, Ele não nos abandona, mas a bênção vai retardar. É verdade. Mas se nós estivermos enxertados em Jesus, vivendo a todo instante, Jesus ainda fala conosco. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Quando eu estava, irmãos, um certo dia indo para a igreja, era campanha de oração. Aleluia. E eu estava indo. É aí. Fui 2 dias na campanha de oração. Glória a Deus. Quando foi no último dia da campanha de oração, coincidentemente era o dia de reciclagem da escola bíblica dominical e a minha esposa era professora da escola infantil. Quando nós estávamos indo dentro do carro, surgiu uma discussão e aquilo, eu fiquei um pouco alterado, confesso aos irmãos, e quando eu cheguei lá na porta da igreja, eu disse para minha esposa assim, olha, você entra, a hora que você terminar, você me liga, eu venho e te busco, mas hoje eu vou para casa. E quando, antes dela sair e bater a porta, ela diz assim, por que você não entra? Quem sabe hoje Jesus vai falar alguma coisa com você. E eu permaneci com o carro ligado, eu vou, não vou, eu vou e não vou. Ela bateu a porta, saiu, foi embora, e aquilo eu fiquei engolindo seco e ali pensando. E eu falei assim, o que é que eu faço? E eu comecei ali, não vou fazer nada em casa, eu vou entrar para a igreja e vou ficar aqui até ela descer. E eu sentei lá nos últimos bancos da igreja, e a igreja estava bem lotada. E quando nós estávamos ali reunidos, orando, de repente o pastor disse assim, quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão. E eu levantei a minha mão, e de repente o pastor falou assim, você que está mais perto aí, irmão, pega ele aí, pega ele, pega ela, pega ele. E nós fomos uma turma lá para frente, e de repente nós começamos a orar, e o Senhor começou a alegrar o meu coração. E eu comecei a falar, Jesus, eu peço tanto para o Senhor batizar a minha esposa com o Espírito Santo, porque ela merece, Jesus, eu não. Batiza ela com o Espírito Santo, Jesus, mas me deixa aqui no banco. Mas naquela noite, Jesus não queria nada comigo, ele queria falar comigo, eu que precisava, não a minha esposa. A minha esposa talvez já estava dentro da vontade, do desejo dela, mas eu precisava de um conserto. Então Jesus então falou, eu fui pro branco, Jesus, você não traz ele de volta. Eu pastor falou assim, traz esse moço de volta. Eu fui lá pra frente, foi eu e mais 2 e mais uns 5 rapazes, e de repente quando eles começaram a orar e nós também começamos a orar, eu perdi completamente a noção de onde eu estava, e eu comecei a sentir uma alegria que não era uma alegria comum, era uma alegria sobrenatural. Da mesma forma que agora eu fechado aqui com os olhos fechados, eu sinto a graça do Espírito Santo me envolver e envolver este lugar. E naquele instante então que nós orávamos, Jesus encheu a minha vida e me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas eu falei uma coisa com Jesus, Senhor, eu agora estou aqui diante de Ti, com os meus joelhos dobrados, eu pedi batismo com o Espírito Santo, Senhor, para minha esposa, e o Senhor me batizou. O Senhor me batizou agora, ou se nós vamos ter uma briga, eu e o Senhor. Já que o Senhor me batizou, eu quero uma coisa, Jesus, aonde eu for, eu quero que o Senhor fale comigo, aonde
Aonde eu estiver, eu quero que o Senhor me renove. E desde então, irmão, Jesus nunca me deixou um dia sem ser alegrado com a presença meiga do Espírito Santo do Senhor. Mesmo sendo tão pequeno e mísero, irmãos, tão devedor para Deus, mas Deus nos dá a sua gratificação, além do que nós pedimos, por não sabermos pedir. Aí você pode perguntar assim: mas Deus só falou com você no Brasil? Não, Deus falou comigo aqui também. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Talvez a pastora, não sei se vai lembrar, o pastor não estava aqui, pastor Ivaldo, mas naquela segunda-feira, quando o pastor Pedro estava aqui pregando, de repente o pastor Pedro chamou uma irmã e começou a falar com aquela irmã. Eu estava lá atrás, sentado em pé, e o pastor Pedro estava falando, profetizando para aquela irmã. E há muito tempo, irmãos, eu digo muito tempo, durante o tempo que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu nunca tinha dito isso para Deus. Então eu disse lá atrás do banco, eu falei assim: Senhor, se o Senhor verdadeiramente está usando este pastor, eu não tenho dito desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos para o Senhor. Eu não queria vir para aqui, eu vim porque o Senhor ordenou, foi o Senhor que abriu essa porta, eu nem esperava de chegar até aqui, mas o Senhor me trouxe, me colocou, porque o Senhor um dia levantou e me prometeu essa condição. Se verdadeiramente o Senhor está usando esse pastor para falar com essa irmã, o Senhor vai usar esse pastor, porque eu quero dizer para o Senhor o que eu sempre disse: eis-me aqui e usa-me a mim segundo a tua vontade. Amados, nem bem eu acabei de fechar a boca, o pastor Pedro me chamou, e as mesmas palavras que eu disse, ele me disse: você acabou de dizer, e você tem dito para Deus: eis-me aqui e usa-me a mim. Aleluia! Glória a Deus! Oh, my decovas, Por isso, amados, eu me alegro com Jesus que eu sirvo. Eu me alegro na beleza do Deus que nós servimos. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Ele merece o teu glória, Ele merece o teu aleluia, Ele merece o teu sacrifício de no domingo, embora cansado, você está aqui na escola dominical. Ele merece o teu sacrifício de no domingo à noite, você está aqui, mas alegrando, jubilando, exaltando e bendizendo o nome do nosso Deus. Porque é isso que Deus quer. Ele quer falar conosco, Ele quer te abençoar, Ele quer te usar, Ele quer falar com você das grandezas que Ele tem preparado. Quando foi domingo passado, retrasado, não este domingo, eu estava aqui, eu precisava de ouvir Deus falando comigo. Aleluia. E eu entrei numa empreitada com Deus. E eu disse para Deus, falei assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. O Senhor sabe que eu estou passando, o Senhor sabe que eu preciso da resposta. E eu quero, Senhor, eu preciso. Senão eu vou perder a minha estribeira, como dizia o meu sogro. Eu vou perder a minha linha, a minha conduta. E eu estava naquela, como eu usaria a expressão, naquela agonia. Eu estava assim, naquele momento assim, acirrado com Deus. E de repente o pastor Loadir me chama aqui para frente, e eu sentado com ele aqui, e ao mesmo tempo orando e falando com o Senhor: Senhor, tu sabes o que eu preciso, Senhor, fala comigo. E de repente Deus usa a irmã Cristal, e ela chega perto de mim, segura a minha mão e diz assim: oh, glória! Presbítero, Deus manda te dizer que aquilo que você está
orando, Aleluia. esperando. Aleluia. Dentro de muito em breve, Deus vai te conceder. Oh, aleluia. Aleluia. Talvez assim você vai agora me entender porque é que eu choro de alegria na presença do meu Deus. Era domingo à noite, quando foi segunda de manhã, eu obtive a resposta do meu Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Torramandarás, tu e quem, tuei, tu inetai, dorecalandaraçou, mandarealasurai. Você não está nessa terra por um acaso. Deus tem algo especial na tua vida. Você é uma atalaia, você é instrumento. Coloque a tua vida no prumo, na retidão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Porque Ele vai te usar para abençoar aqueles que carecem de ti. Show, amar, tu e quem te deixai, há muitos enfermos físicos, mas há muitos enfermos espirituais. Eu poderia, irmãos, trazer alguma outra palavra que viesse a edificá-los ainda mais. Mas eu estou trazendo algo para que vocês me conheçam, para que vocês saibam um pouco da minha vida. Não é fácil a gente servir a Deus. Viver no mundo, a gente fica muito mais à vontade quando a gente é crente. Porque quando a gente passa a servir ao Senhor, muitas pedras vêm no caminho da gente. Mas todas elas o Senhor esmiuça para que eu e você possamos passar e passar cantando o hino da vitória. Na minha família, amados, há uma coisa, uma doença hereditária, o câncer. E eu fui acometido de câncer. E uma certa feita, já há uns 3 dias antes de ir para a cirurgia, a minha esposa chegou perto de mim, trêmula e chorando, e ela disse para mim assim: parece que você não acredita. E ela chorando, eu falei assim, mas não sei o que está acontecendo, o que está acontecendo? Ela falou assim, olha, você está com aquela enfermidade. Aí eu notei que ela queria dizer que eu estava com câncer. E eu fui instigar a ela a dizer qual a enfermidade que eu tinha. E eu disse assim, mas que enfermidade? E ela disse assim, aquela enfermidade. Eu falei, mas que enfermidade? Ela falou assim, aquela enfermidade que levou seu pai, levou seu tio, levou primos, primas, levou tantos parentes na sua família. E eu disse, mas eu não estou te entendendo. Que enfermidade? E ela então, soluçando, chorando, ela disse, aquela enfermidade, você sabe muito bem, daqui a 3 dias você vai passar por uma cirurgia e parece que você está brincando com a sua vida. Você não está acreditando que está com aquela enfermidade? E eu disse, qual enfermidade? Oh, glória! Oh, glória! Ela ficou pálida, olhou para mim e eu disse assim, você está querendo dizer o câncer? Aí ela, sem palavras, só balangou a cabeça. E eu disse para ela, olha, fique tranquila, porque eu estou tranquilo. Eu sei o Jesus que eu sirvo. Eu já tomei posse da bênção. Porque todas as vezes que um irmão ou irmã segura na minha mão, ela diz para mim assim, vai porque Jesus é contigo. Você vai, mas você volta. Então eu estou crendo nisto. O meu Jesus não é homem para mentir. Eu vou, mas eu volto, porque aquilo que o homem não fizer, Jesus vai fazer. Aleluia! Glória ao nosso Deus! Irmãos, eu passei pela cirurgia. Aleluia! Era para mim sair no 4º dia. Quando era
o quarto dia. No outro dia eu teria a alta. Era 5 para meia-noite. Eu chamei a minha esposa e disse para ela assim: vem cá, segurando a minha mão. Ela segurou e falou assim: pois é, você havia me pedido tanto, que era para eu e você deixarmos os nossos filhos em casa e ficarmos sozinhos. Estamos sozinhos. Virada de ano. E estamos sozinhos. Aí ela começou a chorar e falou assim: mas assim não vale. Eu falei: então, deixa para outra oportunidade. E então, quando nos despedimos, que ela foi dormir, eu comecei a tossir. E comecei a ter uma dor muito forte no peito, uma dor muito forte de cabeça. E aquilo começou a sair uma secreção de sangue junto com aquela coisa que vinha. E aquilo, eu falei com a minha esposa assim: olha, pode preparar, porque eu vou morrer, eu não vou aguentar. E ela disse: meu Jesus! E ela saiu correndo. E quando ela saiu correndo assim, irmãos, de repente ela trouxe a enfermeira veio correndo com ela. Quando a enfermeira bateu o olho em mim, ela nem me olhou. Do lugar que ela me viu, ela já saiu correndo. Quando ela saiu correndo, que abriu a porta, o médico plantonista estava chegando. Quando ela chamou o médico me olhou, ela falou assim: pode voltar com tudo, volta com os medicamentos, volta com o oxigênio, porque senão ele não vai aguentar. E então voltaram com os medicamentos e me levaram para fazer exame. Eu fiz vários exames. Quando foi na parte da manhã, então o médico que havia me feito cirurgia, um projeto de gente assim, de repente ele chega no quarto com os exames na mão e ele olha para mim e fala assim: moço, você é homem demais. Eu falei assim: por quê, doutor? Ele está vendo, o senhor está vendo essa pintinha aqui? É uma pintinha como a ponta de uma caneta. Eu tinha até dificuldade, eu tive que perguntar a ele: cadê? O que o senhor está mostrando? É isso aqui. Eu falei assim: mas isso aí? É só isso? Ele falou assim: só isso? Menos do que isso. Muitas pessoas partiram para a eternidade. Você era para ter morrido. Você é homem demais. Eu falei assim: não sou não, doutor. Maior do que eu é o Jesus que eu sirvo. As orações, irmãos, ela subiu e ela foi para a glória. Ela não ficou aqui. Então eu tinha plena convicção, eu ia voltar, porque Jesus havia prometido. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Jesus tem uma promessa para você também. Glória a Deus. Basta você ter a convicção e buscar sempre em oração. Amém, aleluia. Eu tenho a plena certeza. E é interessante, irmãos, quando a gente ora por alguém, a gente esquece um pouco da gente e ora por alguém. Você recebe a bênção mais rápido do que quando você está orando por você mesmo. Mas a gente tem que tomar cuidado. Me permite, pastor Ivaldo, aqui. Nós estamos até conversando a respeito da escola dominical. Do que Deus poderia falar de mim, de nós? Será que Ele poderia falar o que Ele falou com Melquisedeque? Porque Deus deixou, ou Ele pediu a Moisés que escrevesse e colocasse lá, em 3 versículos apenas do capítulo 14 de Gênesis: Melquisedeque, profeta, ou sacerdote do Deus Altíssimo. Se Deus fosse escrever, irmãos, ao meu respeito e a teu respeito, Meu Deus. como é que Deus escreveria? Como é que Deus colocaria? Porque como é que nós nos temos colocado na presença de Deus? Jeová tremendo. Aleluia. Qual é o seu tempo para Deus? Você tem exigido de Deus, mas você tem dado para Deus. Ele, Deus, fala comigo. Nós recebemos. Mas será que nós estamos doando para Deus aquilo que Deus merece? Ouça bem isso, irmãos.
Eu disse aqui na escola dominical e eu vou falar aqui. Isso é fato, é real, está registrado, filmado. Em Belo Horizonte, na Assembleia de Deus de Belo Horizonte, Assembleia de Deus Central de Belo Horizonte, aonde tem capacidade para mais ou menos 5.000 pessoas, e a igreja estava superlotada. Obreiros de vários cantos do país, do mundo, e um grande pregador, renomado pregador. E pouco antes do pregador trazer a palavra, pastor Samuel, que já partiu para a eternidade, ele estava na direção do trabalho e de repente uma criança de 6 anos puxou o paletó do pastor. E ele disse assim: pastor, eu quero dar uma palavra. O pastor olhou, eu tive que olhar para baixo, né? Uma criança de 6 anos. E o pastor não deu muita atenção. Mas a criança tornou a puxar o paletó e disse: pastor, eu quero dar uma palavra. Aí o pastor, já na hora de passar a palavra para o pregador, então o pastor diz assim: olha, irmãos, tem uma criança aqui que ela quer cantar um hino. Não vou deixar ela cantar, que ela está aqui puxando meu paletó, mas daqui a pouco o pregador já vai trazer a mensagem para nós. Vamos ouvir o que ela vai falar. E naquele ar de sorriso, e ele entregou o microfone para aquela criança. E quando ele entregou o microfone para aquela criança segurou o microfone e disse assim: olha, eu quero dizer uma coisa para esta igreja, que vem da parte de Deus. Se Jesus viesse hoje, agora, nesta igreja, só 2 pessoas subiriam. A igreja caiu na gargalhada, não houve temor. E aquela igreja, até o próprio pastor, eles riram daquela criança de 6 anos dizer aquela palavra, usar aqueles termos. E ela ficou séria, segurando o microfone. Quando toda a igreja parou de rir, ela disse: para que vocês saibam que eu estou dizendo a verdade e falo da parte de Deus e não da minha parte, uma dessas pessoas o Senhor levará antes que o sol nasça, amanhã, para a eternidade. Todos foram embora. E eu creio que todos esqueceram daquilo. Porque era uma criança de 6 anos. Quando foi 6 horas da manhã, coincidentemente, a mãe daquela criança liga para o pastor e diz assim: pastor, ele disse: o que foi, minha irmã? Falou assim: olha, a minha filha acabou de partir para a eternidade. Dá para você entender. Aleluia. No meio de 4.999 pessoas, Só duas. restava apenas mais uma para subir com Jesus. Meu Jesus. A oração, ela é o termômetro da nossa comunhão com Deus. E o que nós pedimos, será que estamos pedindo para nós? Nós temos que abençoar o nosso pastor. Nós temos que abençoar a pastora. Nós temos que abençoar os pastores, os obreiros, porque isso, irmão, é que a Bíblia nos ensina. E quando nós os abençoamos e colocamos eles nas mãos de Deus, automaticamente nós também somos abençoados. Aleluia. Deixa eu dizer, mas nós temos que tomar muito cuidado. Havia um pastor lá em Minas Gerais, que ele foi para uma cidadezinha onde só tinha ele, a família e uma senhora, uma velhinha, uma irmãzinha já idônea. E ela, então, eles começaram a congregar na garagem da casa do pastor, que o pastor tinha alugado. E de repente aquele pastor, ele foi orando, pedindo a Deus alma, e ali orando, e aquela irmã orando. E eles saíram da garagem, passaram para o outro cômodo, porque já tinha 10 pessoas. E ali foi crescendo o número. E um certo domingo, quando a igreja estava em festa, o pastor olhou assim, e havia mais de 200 pessoas congregando na igreja. Aí o pastor, terminando o culto, ele olhou assim, e ele pensou consigo: nossa, eu sou bom mesmo. Olha quantas pessoas hoje estão aqui congregando. É porque eu sou bom para pregar, eu sou bom para isso, eu sou bom para aquilo, eu sou bom para aquilo. E ele
então colocou aquele orgulho no coração dele, que aquilo que estava acontecendo é porque ele era bom. E ele então foi dormir com o seu ego bem cheio, com o seu ego transbordando. Isso está acontecendo. Nós estamos em festa e é muitas coisas que Jesus está fazendo porque eu sou bom. E quando ele foi dormir, de repente, de madrugada, o anjo pega ele pela mão em sonho e leva ele para subir um pouquinho, estar um pouquinho a sós com Deus, falar um pouquinho com Deus, acertar os seus parâmetros com Deus. E de repente o pastor chega numa sala quadrada, e havia prateleiras por todos os cantos daquela sala, e coroa de ouro, e coroa de cristal, e coroa de brilhante em todas as prateleiras. Mas lá no fundo, no centro da sala, havia uma grande coroa que reluzia mais do que todas as demais coroas. E ele, olhando para aquela coroa, até aquele momento o anjo não tinha falado nada com ele, e ele olhou para aquela coroa e falou assim: aquela coroa é a minha coroa. E quando ele caminhou para tocar naquela coroa, então o anjo tocou no ombro dele e disse: não te pertence. E ele parou. E ele falou: mas de quem é aquela coroa? Ele falou assim: aquela coroa você vai ver agora. Olha. E quando o anjo fez assim, ele começou a ver aquela irmãzinha lá no último banco, com o vestido talvez amarrotado, sem passar, e também usando sandália havaiana. E o pastor disse assim: mas a irmã Maria, aquela irmã, ela não sabe nem falar, ela não sabe fazer nada, ela não faz nada na igreja. O anjo disse: você está enganado. Todas essas almas só chegaram a Deus porque todas as vezes que a irmã Maria chegava na sua casa, e até os dias de hoje, quando ela dobra o joelho, ela começa a orar dizendo assim: Jesus usa o pastor, Jesus usa o pastor, dá uma alma, Jesus, uma alma nessa noite, Jesus, uma alma nessa noite, abençoa a pregação, abençoa o pastor, usa ele, Jesus, cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo. Aquela igreja está desse jeito por causa da oração daquela irmã. Jesus ainda está abençoando a vida dos pastores, a vida daqueles que estão na vontade, no centro da vontade de Deus. Mas qual é a sua posição diante do Senhor? Será que você tem orado para usar a pastora? Será que você tem usado para Jesus usar o pastor? Ou será que você tem aberto a sua boca para dizer: coitado do pastor, coitado da pastora? Cuidado. O que Deus tem preparado para esta igreja é grande, é maravilhoso, mas depende da minha posição e da sua posição diante de Deus, intercedendo pela vida dos que estão aqui à frente. Jesus vai me abençoar, eu tenho certeza. Já tem me abençoado. Ele vai te abençoar e abençoar a tua família. Ele vai abençoar este povo. Ele vai abençoar essa nação através da tua intercessão. Oh, aleluia. Eu não posso ir mais, irmãos. As horas não nos esperam. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu sou carente das vossas orações. Não esqueçam de mim. Eu estou aqui e tenho certeza. Deus tem me abençoado muito nessa igreja. Agradeço muito a Deus pelo grande privilégio que Deus tem me concedido em conhecer a minha pastora, a pastora Cláudia, pastor Ivaldo, pastor Ladir, em conhecer pessoas tão amorosas, tão abençoadas. Irmã Simone, irmã Cristal, irmã Elaine, a irmã, me perdoa, no seu nome sou ruim de falar, irmã Maria, irmã Francisca. Então, enfim, irmãos, nós somos uma família. Amém. A família que irá subir para a glória. Amém. Eu quero crer, irmãos, que se Jesus viesse agora e soasse a trombeta, não iria ficar nenhum aqui na igreja Manancial
Na igreja manancial, o Espírito Santo tem liberdade para falar. Na igreja manancial, Jesus Cristo tem a oportunidade de operar. Na igreja manancial, Deus, Ele quebra os agrilhões, esmiuça a pedra, para que eu e você celebremos com júbilo o gozo e a alegria da vitória. Amém. Coloquemos de pé nesse instante.